Saudações, mestre Leider falando. Em Goiás, 6h20 da manhã. Estamos nos dirigindo a um pequeno procedimento cirúrgico, né? Vai dar tudo certo. Mas é provável que a gente fique meio inchado, coisa parecida. Então, não sei se hoje eu vou gravar outro vídeo. Talvez com a voz, né? Talvez com a voz. Vamos começar lançando a braba. O Estado de Israel é defendido por todo tipo de países, essencialmente porque vende aparato de repressão. O Estado de Israel vende equipamento de espionagem, certo? O Estado de Israel vende armas, principalmente aquelas de você combater manifestante, perfeito? Equipamento para você espionar as pessoas de todas as formas, captar som, interferir no celular, no computador, programas, malware. A principal atividade de exportação do Estado de Israel, vamos ser honestos aqui, porque isso ajuda a explicar muita coisa. A principal atividade de exportação do Estado de Israel é espionagem e repressão a civis, equipamentos para estados nacionais ou entidades subnacionais. Parece que em Goiás, no governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assim como no Rio de Janeiro, assim como de São Paulo, claro, né? Fina nata do bolsonarismo, também estava tentando, ou chegou a comprar, né, equipamento de espionagem deles. Aí, quando a agência pública quis saber mais informação, um delegado, nem sei se é esse poder, um delegado decretou sigilo por 5 anos para não dar essa informação. Não sei se isso é legal, mas foi o que ele fez. Então, os estados brasileiros, o próprio governo brasileiro, na época do governo do Inominável, ele comprava muita coisa de Israel. Todos os estados nacionais compram coisa de Israel para isso, certo? É por isso que tantos países defendem o Estado de Israel, porque eu diria que mais até do que os Estados Unidos, o país no mundo que mais é inimigo de qualquer população civil, de qualquer pessoa que lute por direitos, é o Estado de Israel. Mais até do que os Estados Unidos, é o Estado de Israel. E aí os governantes têm medo de serem denunciados, né? Porque normalmente você não compra isso de maneira transparente. Você faz igual fez a família do Bozo, que foi várias vezes em Israel com desculpas as mais diversas, mas que hoje a gente sabe o que foi fazer lá. Hoje a gente tem uma ideia do que eles queriam lá. Aparato de repressão. A ABIN paralela, claro, não teria acontecido sem a nossa ABIN, né? Mais uma estrutura inútil e golpista do sistema de defesa brasileiro. Mas, basicamente, todo equipamento da tal ABIN paralela veio ou viria do Estado de Israel. Perfeito? Você vê todo tipo de país defendendo Israel por causa disso. É isso que Israel vende. Repressão. Espionagem. É o principal produto de exportação. Então, vamos dizer, a contenção do Estado de Israel vai ser importante não só para os palestinos, para os africanos, para os habitantes do Oriente Médio, vai ser importante para a humanidade. Israel, e Julian Assange dizia isso, né? É o Estado que mais oferece risco à humanidade, pelas escolhas que o país fez de industrialização. Só que aí tem uma coisa interessante, se a gente for olhar com calma, é difícil se a gente ter realmente serenidade num momento desse, que é o seguinte, dá para você ganhar muito dinheiro com repressão e espionagem, dá para ganhar muito dinheiro. Israel é a prova disso. Só que você não vive disso. A Turquia rompeu relações com Israel.
certo? Só que a Turquia vendia quase tudo que Israel precisava. E está incluído comida. Então, os supermercados de Israel, da agora por diante, que já estava passando por restrição, agora sim. Agora que eles vão conhecer o que é carestia. Porque nenhum dos vizinhos negocia mais com eles. A Turquia, que era o principal, não vai exportar mais. Israel, como eu disse, produz artefato para repressão. E não dá para você se alimentar, para você tomar banho, para você lavar as vasilhas, para você viver com um aparato de repressão. O que o povo israelense vai fazer agora? Quem vai vender para eles? Porque a partir de agora, qualquer carga com destino a Israel, o frete e o seguro deve ter ido lá para a estratosfera. O que eles vão fazer? Explica aí pra gente, o que eles vão fazer? Então, quando eu falo que existe uma razão para a qual cada dia que passa você pensa, oh meu Deus, está enrolando, coitado dos palestinos. Claro, gente, que horror, eu tenho muita pena dos palestinos. Mas a guerra, ela não é movida por sentimento. Não é briga de gangue. Não é eu vou te esperar lá fora. Perfeito? Não é isso. Os árabes, o eixo da resistência, a grande aliança, sabem que cada dia que eles esperam é um dia que Israel está gastando munição que não pode ser reposta e que eles já têm pouco. É um dia que eles estão gastando combustível que dificilmente será reposto, né? A Turquia certamente vai... Já fez, né, impedimentos. O Azerbaijão era o grande parça, né, do Estado de Israel. Mas era o grande parça quando a Turquia era um parça. A Turquia deixando de ser um parça, por mais que o Azerbaijão queira, vai passar o petróleo para Israel por onde? Pelo Irã? Então, né, vai ficar sem combustível, sem víveres, sem mantimento, sem equipamentos e coisas básicas. E isso aumenta enormemente o desgaste do Netanyahu junto à população. Que quando aperta a barriga, não é o que eles estão fazendo com os palestinos? Estão proibindo até água para eles? Então, se eles fazem isso com os palestinos, moralmente, qualquer um pode fazer com eles. Pau que bate em Chico, deve bater em Francisco. Então agora Israel vai começar a colher o que ele planta há décadas contra os palestinos. Vamos ver como é que eles ficam. Eu garanto para vocês que não é numa boa situação. E é por isso que é necessário manter a calma, desgastar, sem pressa. Aí você pensa, mas eles estão atacando os palestinos. Tá, mas como eu disse, ninguém se importa de verdade com eles. A guerra não é sobre eles. A guerra não é sobre eles. A guerra é sobre o Negueb. Certo? Negueb que custa trilhões de dólares em comércio, investimento, transporte entre a Eurásia e a África. Toda uma enorme rede de transporte e circulação de pessoas e riqueza está bloqueada por um trecho de 50, 80 quilômetros que o Estado de Israel controla e impede a passagem. Não tem uma ferrovia, não tem uma rodovia. O sistema de trem-bala chinês não pode chegar no Cairo, não pode chegar em Marrakech, em Argel, Johannesburgo, Addis Abeba, Nairobi, Lagos, Kinshasa. Por quê? Por causa desse trecho de 50, 80 quilômetros que o Estado de Israel controla no Negueb. E já controla há 75 anos. O Estado de Israel foi feito para controlar esse trecho, para impedir a ligação entre Eurásia e África. Correto? Para isso ele foi feito. Então, é por isso que se luta. O Estado palestino, queiram os israelenses, e os sauditas também, quer eles queiram ou não, vai sair. Porque a China já cansou de perder dinheiro. Perfeito? Ela precisa de matéria-prima. A Índia, a mesma coisa.
A África precisa muito de dinheiro, de investimento, de progresso, de desenvolvimento. Tudo isso é negado por Israel. Certo? Istambul pode voltar a ser um grande centro do comércio euroasiático. Amman, na Jordânia. Qom, no Irã. Basra, no Iraque. Alexandria, no Egito, e principalmente a cidade do Cairo. Essas cidades ganhariam centenas de bilhões de dólares se essa passagem estivesse aberta. E a redenção do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região central do mundo. Certo? Uma região central no mundo. O Oriente Médio conecta a África, a Europa, o Cáucaso, a Ásia Central, o Extremo Oriente, o subcontinente indiano, certo? Conecta o Indo-Pacífico e o Mediterrâneo Atlântico. Aquela região do mundo é onde a humanidade converge, desde tempos imemoriais. Foi por lá que 140 mil anos atrás a humanidade saiu pela primeira vez do continente africano. Foi por lá que 73 mil anos atrás a humanidade saiu de maneira definitiva do continente africano e se espalhou pelo mundo. Lá é um dos blocos originais das grandes civilizações. Lá foi o segundo lugar do planeta, ao lado da China, onde se desenvolveu a agricultura. Foi o lugar do planeta onde aconteceu a domesticação de animais. Depois da China, né? Porque foi o primeiro animal domesticado, foi o cachorro. Mas os animais de pasto, cabra, carneiro, vaca, tudo domesticado lá. Perfeito? Então lá é o lugar, cara. Os indo-europeus, que hoje é o grupo dominante da humanidade, surgiu lá. Os semitas, embora tenham origem na Etiópia, começaram a se esparramar a partir de lá. As grandes religiões monoteístas, cristianismo e islamismo, e mesmo as pequenas, zoroastrismo, mandeísmo, judaísmo, também surgiram lá. Perfeito? Não estou dizendo que isso é necessariamente uma coisa boa. A filosofia surgiu lá. Perfeito? Então, a filosofia surgiu entre os gregos. Sim, entre os gregos. Mas não os gregos na Grécia. Os gregos na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Perfeito? A mais antiga construção, estrutura arquitetônica do mundo. Göbekli Tepe, construída há mais de 12 mil anos, é de lá. Então, o Oriente Médio é uma região extraordinária para a humanidade. Sempre foi, por dezenas de milhares de anos, um local de encontro da raça humana. Local de redistribuição da raça humana. Só deixou de ser com a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel bloqueia a natureza do Oriente Médio, que é contato, que é distribuição. A criação do Estado de Israel impede tudo isso, certo? É uma aberração do ponto de vista histórico, uma aberração do ponto de vista moral. Tranquilo? Até porque os israelenses, quem são os israelenses? Um povo que se diz descendente dos israelitas, o que é mentira. Descendentes dos israelitas são os palestinos. Eles que viviam naquela região. Perfeito? Os israelenses, em grande maioria, são descendentes de europeus, que estavam principalmente na Europa Oriental, e americanos de origem europeia. Então é um empreendimento colonialista para europóides de religião judaica. A religião continua a existir, o povo não. O povo foi expulso de lá no ano 70. Ficou expulso por 1800 anos. Certo? A religião continua a existir, não o povo. O povo foi extinto. Ou se transformou nos palestinos. Correto? É sobre isso. É o empreendimento imperialista e, sobretudo, colonialista. Empreendimento imperialista e colonialista.
Isso é o Estado de Israel. Brancos europeus, região judaica, tomaram uma região que não lhes pertencia, pertencente ao povo palestino, descendente dos antigos israelitas, esse sim, para construir lá uma sociedade distópica que produz e vende para o mundo inteiro aparato de repressão e espionagem. Isso é o Estado de Israel, que impede o comércio, as trocas comerciais, culturais e civilizacionais entre Eurásia e África. Correto? Isso é o Estado de Israel. Vamos deixar isso claro. Daqui a pouco eu vou ter que fazer procedimentozinho. Vou ficar quieto agora. E até alguma hora, gente. Bom, dando continuidade, eu não vou mostrar a minha cara, porque ela já deve ter começado a inchar. Mas espero que minha dicção não esteja tão ruim. Porque eu não estou sentindo nada. Ai, ai. Mas enfim, vamos continuar, né? A questão, gente, também é que, como a gente pode dizer, eu não sou muito de fazer análise recheada de adjetivo. Então eu estou usando o mal como substantivo. A maldade eu também estou usando como substantivo. A repressão é substantiva. A espionagem, substantiva. Violações dos direitos humanos, também no sentido substantivo. Essas são as características do Estado de Israel. Essas são as mercadorias, os produtos e serviços que Israel mais tem exportado ao longo dos anos, das décadas. E por isso uma série de estados nacionais, ou mesmo entidades subnacionais, ou mesmo grupos empresariais, paraestatais, para não dizer de outra natureza, defendem tanto o Estado de Israel. Não é só por causa da AIPAC, que inclusive foi o maior financiador do presidente da Câmara, né? Não é só dos Estados Unidos. Não é só por causa da AIPAC. A AIPAC explica o controle que eles têm sobre a política interna dos Estados Unidos. Eles interferem ferozmente na política interna dos Estados Unidos, porque a eleição distrital impede a eleição de minorias políticas, certo? Impede a eleição de minorias políticas. O voto em distrito não foi à toa que ele é o preferido do mundo anglo-sionista. Ele impede representantes de minorias políticas serem eleitas, certo? Não é igual no Brasil. Você não tem um cacife local, porque sempre tem os coronéis, essas coisas e tal, né? Como em São Paulo, um ótimo exemplo de coronelismo é o estado de São Paulo. Parece ter um Covas lá, o Covas Neto, daqui uns dias vai ter o Covas Bisneto. Então, nesses estados mais coronelistas, São Paulo, Goiás, alguns estados do Nordeste, você elege membros da família. O Caiado, por exemplo, é o quinto, desde a época do imperador, a ser governador do estado, né? Então, assim, mas querendo ou não, o nosso sistema, ele garante que alguns representantes de minorias políticas e também minorias de outras, né, categorias consigam ser eleitos. O sistema de voto distrital não tem como, né? É um representante por distrito e normalmente os distritos são desenhados para garantir que determinadas correntes vençam, impedir que determinadas correntes ascendam ao poder, certo? Num sistema como o americano, também como o britânico, como da maior parte dos países europeus, o voto distrital garante a manutenção de uma oligarquia no poder. E instituições como a AIPAC conseguem garantir vasto financiamento para os candidatos que apoiam o Estado de Israel. Então, o caso dos Estados Unidos é sui generis. A AIPAC controla o sistema político, garantindo a eleição de políticos pró-Israel, quando isso não é possível, impedindo a eleição de políticos que não reze a cartilha dos israelenses. O que foi feito no Reino Unido com Jeremy Corbyn, cara, ele foi vítima de uma campanha brutal de perseguição, de ataque, de injúria, de calúnia, sabe? Destruíram a carreira política dele.
Por quê? Porque ele colocou o pingo nos is, falou, cara, nós estamos trabalhando para nós ou para o Estado de Israel? Para o nosso povo ou para os interesses das grandes corporações e do sionismo? E aí destruíram a carreira política do Jeremy Corbyn, certo? E garantiu a eleição desse monte de merda que vem governando o Reino Unido há alguns anos, né? Há alguns anos. Boris Johnson, aquele paspalhão, Liz Truss, que durou 40 dias, de tão incompetente que era, e o atual é o banqueiro indiano, certo? Destruíram o Reino Unido. A verdade é essa, sendo honesto, é isso que nós estamos falando. Então, assim, isso explica como eles controlam o Reino Unido, como eles controlam os Estados Unidos, mas e o resto do mundo? O que explica o controle que eles têm? O resto do mundo é explicado exatamente pelo fato de que o Estado de Israel vende instrumentos de repressão e espionagem e contra-ativismo. E aí, cara, a verdade é que eliminar o Estado de Israel, pelo menos na atual conformação, não precisa, pode continuar a existir o Estado de Israel, mas eliminar o Estado de Israel na atual conformação é imperativo para a democracia e para os direitos humanos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do planeta inteiro, cara. E, evidentemente, quando isso acontecer, é muito provável uma queima de arquivo, né? Que muita gente naquele estado sabe demais. E o Ocidente não perdoa, certo? Então, por isso, alguns membros do governo israelense, né? E assim eu falo de vários governos, porque essa é uma política de Estado de Israel. Vender repressão, espionagem, contra-ativismo, certo? Então essa é uma política do Estado israelense, não é uma coisa que você atribui a esse ou aquele governo, não. A política de Estado é um item importante da pauta de exportação do Estado de Israel e é uma maneira que ele consegue controlar vários estados pelo mundo inteiro. Então não é que os países e tal amem tanto o Estado de Israel, não. É que usam as coisas que eles vendem para reprimir a oposição, para espionar, para reprimir a própria população, certo? Para atacar manifestantes, dissidência, certo? Então essa política do Estado israelense é de Estado, não é de governo. É o principal item da pauta de exportação israelense. Perfeito? Então é sobre isso que nós estamos falando. Não é esse apoio ao Estado de Israel, é muito mais sujo do que a gente pensa. De toda forma, gente, eu acho que meu limite de falar já chegou, tá? Tá ficando difícil, mas recuperando a minha cara ainda hoje, eu tento voltar. Se não, até amanhã.